Olá, nós somos Osmar e Linda Silva, missionários com a AGWM, que é a Assembleia de Deus Mundiais Americanas, e estamos aqui para compartilhar algo específico para você em momentos de crise como todos nós estamos passando. Mas principalmente que em momentos de crise nós devemos viver com a paz de Cristo também. Vamos ler uma história, vamos contar uma história e vamos depois debater esses assuntos. E eu creio que tanto você quanto eu, nós vamos crescer com isso, vamos aprender com isso, né? Amém, é verdade. Em momentos de crise nós precisamos saber em quem temos crido. Precisamos ter a certeza e deixar que a paz superabunde em nosso coração. Vamos ler uma história que nos conta que alguém estava passando um momento de luta, de tempestade, uma crise e conseguiram ter a paz. Eu vou ler em Lucas capítulo 8, começando do versículo 22 ao 28. Ao 25. E diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram e fizeram bonança. E disseram-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e as águas mandam e lhes obedecem? Interessante, né? Até a natureza obedece. Nós é que temos mais dificuldade de obedecer a Deus, não é? Mas é interessante, veja só, a luta, a crise, o problema vem para todos. Nós estamos falando aqui dos discípulos que seguiam a Jesus, obedeciam, serviam ao Mestre, estavam com ele, conheciam o Mestre. Mesmo assim, as lutas e as tempestades vêm para todos. Jesus estava naquele barco, Jesus está na nossa vida e as tempestades vêm para nós também, mas ele sempre está presente porque ele não nos deixa, não é? Jesus foi o que iniciou esse percurso, dizendo, ele entrou no barco junto com eles e falou: passemos para o outro lado. Ele não só está presente, como ele determinou o direcionamento para onde eles iam. E isso é importante para você e para mim. Nós estamos em momentos de crise, momentos diferentes. Agora Deus já determinou a sua igreja e Deus já determinou a cada um de nós que nós devemos viver em paz, nós devemos estar bem onde estamos, devemos estar tendo vida e vida em abundância. Isso já está determinado, já está falado e nós temos que assumir isso como verdade. A verdade que Jesus sempre está presente, a verdade de que ele disse: eu estou com você, vamos lá, vamos juntos. Então todos nós estamos passando por dificuldades, por lutas, por coisas que nós precisamos nos acomodar, nos encaixar, porque é diferente. Agora, Jesus está presente. Isso aí é fundamental para nós que somos crentes, podermos desfrutar a paz de Cristo. É pegar a Bíblia e viver. Não é só conhecer, não é só saber ou só ir lá na igreja. É você realmente desfrutar o que está escrito na palavra de Deus. E Jesus falou: passemos para o outro lado. É verdade, em momentos difíceis temos a tendência de nos esquecer o que é que Jesus falou. Se os discípulos estivessem atentos, teriam ouvido muito bem quando ele disse: passemos para outro lado. Jesus não disse: olha, vamos entrar no barco e talvez a gente chegue, talvez não, vai depender da temperatura de hoje, como está o clima, deixa eu ver se tem nuvens, acho que vai vir uma trovoada. Não, ele disse: nós vamos para o outro lado. Então, se os discípulos tivessem escutado atentamente, eles teriam entendido: não, espera aí, o mestre disse que nós íamos para o outro lado. Se ele disse que nós íamos para o outro lado, então nenhum de nós aqui vai se perder, não. Todos nós vamos passar para o outro lado. Então é muito importante que a gente tome atenção naquilo que Deus fala, que é a sua palavra, né? Eu sempre digo, talvez até um pouco brincando, que nós até cremos nas promessas, nós cremos na palavra, mas muitas vezes nós não acreditamos. Interessante, né? Eu creio, mas será que eu acredito na prática?
aquilo que Deus já falou, as promessas dele. Se ele disse, ele vai cumprir, porque ele não é homem para que minta. Então nós precisamos ouvir com atenção e usar a palavra de Deus e ir em frente, porque ele disse, passamos para o outro lado. Então os discípulos deixaram de acreditar e de crer naquilo que Jesus já tinha falado, não é? Por isso que tiveram medo, por isso que duvidaram, por isso que entraram em pânico no meio de uma crise, no meio de uma tempestade. Este barco aqui com certeza simboliza a nossa vida, simboliza aonde nós estamos, com as pessoas que nós estamos, e nesse caso, principalmente você com a sua família dentro de casa, fechado, a igreja se reunindo de uma maneira diferente. Nós estamos num barco da vida, nós estamos juntos. E Jesus está presente, como a Linda falou, já está dito, já está determinado, isso não vai mudar, Jesus está presente. Então, vamos entender isso, ele já determinou, ele está presente e é com quem você está. Você não pode dizer, olha, você não quero que não fique no barco. Não, estamos todos nesse barco. E, como foi falado, a tempestade vem para todos. E é interessante que ninguém sai da terra esperando, com a expectativa de que vai vir problema. Isso são as pessoas que têm uma ansiedade, são as pessoas que têm medo, são as pessoas que estão vivendo debaixo de um temor, que qualquer coisa que olham para o futuro, sempre olham para o lado mal. Se está um dia bonito, a pessoa vai logo pensar, mas pode chover, pode vir chuva, pode vir nuvem, pode... Então nós temos que entender que nós precisamos nos proteger. Se Deus já determinou, está determinado. Se Deus especificou, está especificado. Mas se Ele não especificou, não espere o pior, espere sempre o melhor. Por quê? Porque Deus nos ama, Deus está presente e Deus já determinou, vamos passar para o outro lado. Nós vamos passar por essa crise, todos nós vamos sofrer impactos e já estamos sofrendo, mas nós vamos sair do outro lado melhores. Por quê? Porque Deus diz na sua palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a Cristo. Você e eu, nós amamos a Deus. Então nós vamos sair melhor. Podemos ficar um pouquinho molhado por causa da tempestade, podemos sofrer um pouquinho, mas vamos sair melhor do outro lado. Crentes mais cientes, mais concisos de que isso aqui é verdade e o resto é resto. A minha esposa tem uma palavra muito simples a respeito disso. O que fazer depois dessa circunstância toda ou durante essa circunstância com família? Ela sempre usa a expressão, vamos simplificar. E ela vai explicar um pouquinho o que significa isso em momentos de crise, em momentos de luta como nós estamos passando. Em momentos de crise, nós realmente temos que simplificar para gastar menos energia. Em momentos de crise, falta muita coisa. Então, se nós não nos simplificarmos, nós não nos reinventarmos, porque Deus nos fez seres criativos. Em momentos de crise, você precisa reagrupar, analisar, pensar, economizar, simplificar as coisas, simplificar fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Por exemplo, você, assim como eu, deve estar administrando os alimentos que estão na tua casa, não é? Você encheu a despensa, quer dizer, tentou encher a despensa, mas não foi fácil porque faltavam muitos alimentos, mas você fez o melhor que pôde, né? E depois você vai ser o dispenseiro, né? Nós estávamos aqui discutindo o que é que significa a palavra dispenseiro num dos nossos cultos domésticos, e aí esse dispenseiro vai lá na despensa, pega os produtos e distribui esses produtos pelas refeições do dia, pelas refeições da semana, e todos nós estamos simplificando, porque não sabemos há quanto tempo vamos estar fechados nessa quarentena dentro de casa e os alimentos tentando que durem mais tempo. Então, simplificar não só é nos alimentos, mas eu creio que mais ainda é no emocional. Eu creio que essa crise trouxe-nos muitas lições e nós devemos ser pessoas prontas a aprender. Aquele que está pronto a aprender sempre enriquece o seu conhecimento. Que nós possamos aprender nesta adversidade, nesta crise, o que é que eu tenho que fazer diferente? O que é que eu posso fazer na minha vida para simplificar? Simplificar naquilo que eu faço, espiritualmente. Deus nos pede para amarmos a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Amen. Isso é simplificar aquilo que nós somos como crentes. Vamos amar a Deus e amar o próximo. Vamos simplificar nas nossas
loucuras do dia a dia, correndo, trabalhando, não há tempo para nada. Vamos simplificar, porque agora já entendemos. Essa crise nos ensina o que é importante. Simplifique, gaste menos energia, porque isso vai te ajudar a ir mais longe, por causa que você se prepara para esses momentos de crise com uma inteligência, com sabedoria para poder fazer melhor. Então, nesse momento de crise, nós vemos aqui os discípulos, não é? Eles ficaram com dúvida. Eles criam em Jesus, mas ficaram com dúvida porque colocaram os seus olhos nas dificuldades quando viram o tamanho das ondas, o tamanho das dificuldades. Eles pensaram, não vamos sair dessa, não vamos conseguir chegar no outro lado. Eles ficaram duvidando. Nós temos que crer naquilo que Deus já falou. As promessas são para nós. Elas nos dizem respeito a nós e à nossa geração. Então, Deus está conosco, Ele não vai nos deixar. Vamos crer nisso, vamos confiar, vamos esperar no Senhor. Ele falou, Ele vai cumprir. Agora, nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele, não é? Porque Ele nunca falha. Você está falando sobre simplificar, e esse simplificar emocional é justamente isso, voltar à base. A base é essa, eu te amo, você me ama, então vamos parar de brigar, vamos parar de disputar, vamos parar de nos picar, E parece que quando nós estamos confinados fica difícil. E simplificar é justamente isso. O que é que eu posso fazer para te ajudar? Vamos mudar, vamos pensar dessa maneira, vamos fazer alguma coisa. Talvez você nem precise fazer, mas você quer fazer, quer ajudar. Então deixa o outro ajudar. Minha esposa estava lavando roupa e eu me ofereci para levar a roupa até onde. Mas ela falou, deixa que eu penduro, porque eu sei como pendura. Eu falei, ok, o que é que eu posso dizer? Deve ter uma ciência nisso. Então, simplificar é dizer, você faz o que você pode fazer melhor e se eu puder te ajudar, eu te ajudo. Se não puder, pelo menos eu vou sair da frente para não atrapalhar. Vamos simplificar a nossa vida e a vida dos outros, no sentido de qual é a tua parte. Quando você está com família agora ou você não está na igreja, ore pelos seus irmãos, ore pela sua família, ore pelos seus filhos. Peça a Deus essa graça para nós estarmos nos ajudando um ao outro. E dessa forma vai ficar mais fácil. No lado espiritual, esse simplificar é justamente isso. Deus não está muito preocupado com como é que você se veste, a tua aparência, se você parece muito espiritual ou não, se carrega uma Bíblia muito grande ou não. Deus está preocupado com o teu coração. Deus está preocupado com a intimidade que você tem com Ele. E simplificar é isso, é chorar aos pés dele e dizer, Jesus, eu preciso de Ti. É interessante que os discípulos fizeram isso nessa tempestade, quando eles remaram e eles tiraram a água do barco e já estava afundando, eles correram para Jesus e falaram, mestre, mestre, estamos perecendo. Eles correram para Jesus. Jesus é a nossa fonte. Você e eu temos que fazer primeiro a nossa parte. Eu sempre pergunto para o meu pai, e aí, pai, como é que está? Ele tem 90 anos e ainda está cheio de força, graças a Deus por isso. E pergunto, e aí, pai, como é que está? E uma das respostas que ele me dá, ele diz, estou tirando a água do barco. Estou tirando a água do barco. O que ele quer dizer com isso é que ele está aí, indo para frente, navegando, está indo para o outro lado, está passando, mas ele está tirando a água do barco, está fazendo a parte dele. E eu sempre brinco com ele, dizendo, pai, pega aí um baldinho mais grande, pega uma bacia, porque está entrando mais água do que está saindo. Você e eu temos que simplificar justamente isso. O que é importante, o que é que funciona, o que é que está entrando mais que não deveria. Então nós correndo aos pés de Jesus, correndo aos pés de Deus, orando, pedindo, clamando, como a Linda falou, fazendo um culto doméstico, enquanto você está junto com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Vamos voltar à base, vamos simplificar. E a base é essa, depender de Deus, correr para Jesus, correr e pedir ajuda, que foram o que os discípulos aqui fizeram. Mestre, mestre, estamos perecendo. Então, peça ajuda de Deus. Nós somos conselheiros e muitas vezes as pessoas vêm para nós para pedir conselho, para pedir ajuda. Justamente nesse período onde as famílias estão juntos, está havendo muitas desavenças, está havendo muita briga, marido com mulher, parece que perderam a paciência, parece que já não se encaixam mais, não tem espaço para os dois dentro da casa, o que for. Nós temos que voltar às bases, e a base é essa. Todos nós precisamos correr para Jesus e depender dele.
correr um para o outro e dizer o que eu posso fazer para te ajudar. Eles tentaram, eles fizeram a parte deles, se molharam com certeza, mas no final correram para Jesus. Vamos correr o mais cedo possível, antes de nós nos desgastarmos, antes de nós já estarmos estressados, picando um ao outro, brigando um com o outro, e vamos pedir: mestre, mestre, me ajuda, porque nós estamos perecendo. E Jesus sabe o que fazer. Quando nós corremos para Ele, Ele vai simplificar a nossa vida, vai tirar o medo, vai tirar o desespero, vai tirar essa agonia de que você está morrendo, e Ele vai começar a encher o nosso coração com coisas muito melhores e mais agradáveis. É verdade. Já notaram que a nossa palavra está sendo dirigida para nós que estamos dentro de uma casa fechados, em quarentena, para alguns já tem 1, 2, 3 semanas, e aqui estamos nós tentando viver em família. Nunca tivemos tanto tempo de sobra, né? Também passamos muitos anos dizendo: não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada, e agora estamos com o tempo nas mãos. Então, como é que nós estamos administrando esse tempo no meio de uma crise, no meio de uma tempestade? Esse tempo deve ser usado com sabedoria. Tempo de qualidade com a família, com o cônjuge, com os filhos, em diferentes faixas etárias. Talvez você esteja trabalhando de casa para produzir para a sua companhia, você precisa trabalhar remotamente, né? Talvez você esteja fazendo o homeschool dos seus filhos, dando-lhe classes, monitorizando o seu aprendizado em casa. São tarefas diferentes em momentos de crise que nós precisamos ver resultados, né? E é importante, somos por resultados. Eu, pelo menos, sou muito movimentada por resultados obtidos, mas os relacionamentos, eles são mais importantes que esses resultados, né? Precisamos investir uns nos outros. Tire tempo para investir nesses relacionamentos. Use esse tempo com sabedoria. Primeiro, o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos ir para Ele, porque agora, nesses momentos de crise, onde vem tantas dúvidas, tantas preocupações, como é que vai ser? Começa já, como é que eu vou aguentar tantas horas olhando para a cara um do outro? Se já não tinham um bom relacionamento, né? Os casais agora fica complicado. E os filhos também, como é que é? Eles fugiam dos pais, iam com os amigos e agora não podem, não é? Então, nós temos que nos reinventar, temos que aprender no meio desta crise, temos que nos unir as mãos e dizer: Senhor, dá-me sabedoria. Primeiro pedir a Deus como poder tratar com a família nestes momentos, né? E depois conversar uns com os outros, ter diálogo e ter uma rotina, porque a rotina nos traz produção, nos traz um sentido também de propósito, né? De resultados. Faça uma rotina, comece o seu dia buscando a Deus, comece o seu dia agrupando e vendo o que é que vamos fazer hoje. Cada dia uma coisa diferente, cada dia algo novo para aprender, cada dia um jogo diferente. Precisamos também nos divertir. Busque tempo para a diversão, busque tempo para o aprendizado, busque tempo para crescer. Talvez você pode ler um livro, talvez você pode ler mais da Bíblia, pode também talvez assistir um filme que você nunca teve tempo de assistir. Faça tempo para todas as coisas, não se esquecendo de buscar a Deus em primeiro lugar, porque Ele é a nossa fonte. Que momento interessante para nós crescermos. São momentos diferentes. Nós não nos preparamos para isto, nós não imaginamos que isso ia acontecer, não houve um aviso. Agora, Deus não foi pego de surpresa. Não, nós fomos pegos de surpresa, não é? E agora temos que nos reinventar, temos que nos adaptar. Agora, Deus nunca é pego de surpresa. E Ele é a nossa fonte. Seja qual for a dificuldade, o problema, a situação, eu não entendo, eu não compreendo, corre para Deus. E Deus vai te esclarecer. Ele vai te dizer. Ele vai te dar informação. Ele vai te dar um maná diário. O que é que nós precisamos fazer cada dia dentro da nossa casa. Eu tenho lembrado muito da vida de Noé, a família dele dentro daquela arca por 40 dias e 40 noites. Eles não podiam sair para fora da arca. Primeiro que era muita água, iam morrer. E segundo que a porta tinha sido fechada por fora. Não havia como sair para fora. E eles ali não tinham joguinhos, não tinham internet, não tinham televisão. Interessante, não é? Eu acho que eles cresceram em relacionamento, aprofundaram, se conheceram melhor, se prepararam para aquilo que viria depois. Sempre vai ter um depois. Vamos usar esse tempo para nos preparar para aquilo que vem depois. E eu creio que vai ser algo muito bom, porque nós temos que entender que Deus, como diz em Jeremias 29:11,
tem planos excelentes para nós e o melhor está por chegar. Eu creio nisso. Quando os discípulos estiveram ali naquele desespero de não ter solução para o problema dele, eles correram para Jesus. Eu não sei como é que está a sua situação agora. Agora, seja qual for o problema, a dificuldade, a luta, a desavença, aquilo que está atribulando a sua vida, a sua família, a tempestade que chegou aí, corra para Jesus. E quando nós corremos para Jesus, Jesus responde, Jesus tem solução. Amém. Aqui os discípulos correram para o mestre e falaram, mestre, estamos perecendo. E a primeira coisa que Jesus fez, ele levantou ou acordou e ele repreendeu o vento e a fúria Amém. Da água. Que coisa bonita é uma palavra de autoridade. Que coisa bonita é nós podermos crer, correr para Jesus com essa expectativa de que Deus tem autoridade, Deus tem poder para fazer isso. E Ele tem poder. Às vezes Ele não faz porque não é plano dele, às vezes Ele não faz porque não vai ser o melhor para nós, mas Ele tem poder. Nós não devemos questionar o poder de Deus de fazer ou não certas coisas. Agora, nós temos que crer, nós temos que correr para Ele, nós temos que depender dEle. E foi o que os discípulos fizeram. E quando Jesus repreendeu o vento, quando Jesus repreendeu aquela fúria da água, é a mesma coisa que Ele faz hoje na nossa vida. Repreende o medo, a ansiedade, repreende o pavor que a pessoa está vivendo do futuro. Ele coloca alegria, Ele coloca paz. Ele não só repreende o mal, como Ele traz solução. E nesse caso, Jesus aqui, Ele repreendeu e trouxe a calma, trouxe a paz, trouxe a bonança. E é o que Deus está fazendo conosco, repreendendo o mal e trazendo a paz no nosso coração durante esses momentos. E é importante você crer nisso, que é o que Ele quer. Para dizer a verdade, Jesus repreendeu os discípulos ali, falou uma palavra dura e perguntou, aonde está a vossa fé? Em outras palavras, ele tinha a expectativa que um deles iria repreender, um deles iria dizer, nós não vamos morrer porque Jesus está aqui no barco. Então Jesus está com você, está na tua família, está na tua igreja, está na tua comunidade, está no teu país. Nós temos orado muito pelo país, estamos pedindo aos presidentes, às pessoas encarregadas tomarem decisões sábias. Nós estamos substituindo o medo com a paz. É o Espírito Santo que está fazendo isso, trazendo essa força para nós podermos enfrentar e seguir em frente até o outro lado, até passarmos para o outro lado. Então agora Jesus trouxe a bonança, trouxe a paz. É o que você e eu precisamos. Aprender a nos comunicar, aprender a dizer, me perdoa, aprender a dizer o que eu posso fazer para te ajudar, aprender a dizer, tudo vai dar certo, Deus está conosco, Deus está presente. E isso é palavra de encorajamento, isso é a palavra onde tanto o marido para a mulher, quanto a mulher para o marido, os dois para os filhos, dizerem não, vai dar tudo certo, Deus está presente, vai nos ajudar, vai mudar, vai passar, vamos chegar do outro lado. E é o que você precisa não somente ouvir, como viver, porque ouvir e não viver não funciona. Jesus está querendo dar essa oportunidade nesse tempo de crise para nós crescermos. E a palavra de Deus nos diz, sem fé é impossível de agradar a Deus. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então vamos agradar a Deus? Vamos crer que Ele está presente, vamos crer que nós vamos chegar do outro lado da vida, vamos sair disso, dessa situação, e vamos sair em paz. Para nós passarmos por isso, sairmos em paz, nós precisamos crer que Deus está presente. Ele foi fiel no passado, Ele te libertou, Ele salvou, Ele proveu, Ele te abriu portas de trabalho, Ele curou, Ele fez tantos milagres no passado. Ele continua o mesmo no presente, está fazendo, estamos vivos, estamos aqui, não é assim? E Ele vai continuar fazendo no futuro, porque Deus não muda. Alfa e o ômega, Ele é o mesmo. Nós é que ficamos nessa variação, dependendo das emoções, das circunstâncias, se tem tempestade ou não. Nós precisamos dizer, Jesus está presente. Ele já repreendeu a tempestade.
Deus já falou, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então, vamos crer nisso e vamos viver nisso. E a nossa fé vai crescer durante esse período. É verdade. E a pergunta de Jesus para os discípulos é a mesma pergunta hoje para você, para mim e para a igreja, para nós, igreja. Onde está a tua fé? Onde está a tua fé? Será que a nossa fé está numa segurança que não é segurança? Há um mês atrás ou 2 meses atrás, isso sim era segurança. Agora este vírus tão pequenino que ninguém o consegue ver, ele tirou a minha segurança. Nós nunca tivemos segurança, não existe segurança. A nossa segurança somente está no nosso Deus, porque Ele é infalível, Ele não muda. Deus não muda, Ele é o mesmo. E Ele é seguro, nele sim podemos confiar, Amen. porque Ele não falha. Tudo falha, pessoas falham, sistemas falham. A vida acaba, a vida termina, a vida pode mudar de um momento para o outro, uma enfermidade, um problema, uma crise, uma dificuldade, uma falta de dinheiro, uma falta de emprego, uma falta de saúde, um vírus, um pequenino vírus, nos colocou dentro da nossa casa, cheio de limitações e cheios de dependências. Onde está o nosso controle? Não tem, não existe. Nós não temos o controle de nada. Por isso Jesus disse para os discípulos, onde está a vossa fé? O que Jesus quis dizer com essa pergunta? Onde está a vossa fé? Onde? Por que não a usam? Perderam-na? Está escassa? Não existe? Onde está? Existe? Tem? Onde está? Onde? Onde? Em outras palavras, vocês não vão usá-la? Então para que a têm? Não vai usar a tua fé? Ou então onde, em que lugar, onde vocês depositaram a vossa fé? Essa pergunta tem 2 facetas, não é? É onde está, aonde você a depositou. Será que você tem? Então agora é um momento de nós dizer, Senhor, acrescenta a minha fé. Acrescenta, Senhor, dá-me mais fé. E a fé vem por ouvir a palavra. Então, ouça a palavra, medite na palavra. Procure escutar cultos para ouvir, para aprender mais e mais e mais e mais. É hora dessa sementinha que está no nosso coração começar a produzir fruto. Amen. Muita fé. Que a igreja seja sacudida, que a fé cresça, que o medo saia, que a dúvida e que entre a paz, a segurança, a esperança de que o Senhor está conosco. Então Jesus chamou os discípulos à atenção. Onde está a vossa fé? E hoje Ele nos diz a mesma coisa. Onde está a nossa fé? E os discípulos, depois que viram um milagre, mais um milagre, viram tantos milagres que nem nós, Deus já fez tantas coisas e nós ainda temos dúvida. Onde está a nossa fé? Só depois que Jesus fez é que eles reconheceram quem Ele era. Quem é este? Quem é este? Irmão querido, irmã querida. Não espere que passe essa crise para você reconhecer quem Deus é. Reconheça-o hoje, antes de tudo isso passar. Porque eu vou dizer uma coisa, vai passar essa crise, vai vir bonança, e depois vem outra, e depois outra, porque a vida é cheia de vales e de montanhas. Então, o Senhor é conosco. Não espere passar a crise para você saber quem é Deus, para reconhecer a presença de Deus na tua vida. É verdade. Amém? A fidelidade na tua vida. Já louve, já agradeça, já reconheça o Deus que está na tua vida. A fidelidade desse Deus que te deu a salvação e que não te deixa nem te desampara, mas que sempre está conosco. A fé é justamente isso. É você crer e você já agradecer antes que aconteça. Quando eles perguntaram onde está a vossa fé, que Jesus perguntou, é porque Jesus queria que a pessoa usasse naquele momento. Agora é um momento de crise. Use a tua fé. Não espere vir outra. Na próxima eu vou fazer diferente. Não faça diferença agora. Creia. Deus está presente. Perguntou os discípulos, quem é esse? Esse é o nosso Deus. É o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Senhor, o nosso amado. É o nosso advogado, é o nosso juiz. Ele está presente. Jesus quer que todos nós venhamos a passar para o outro lado, sair melhor do que nós entramos. Então, confie, creia, se humilhe, peça graça, peça perdão, peça ajuda e se aproxime de Deus com essa intensidade, expectativa. Deus tem mais para mim. Eu creio que essas palavras vão impactar o teu coração, impactar a tua família e creia, porque Jesus não parou ainda de trabalhar em teu favor. É verdade. E é no momento da adversidade
E nós estamos passando um momento de adversidade. Nós estamos passando um momento de crise, um momento de adversidade. Será que quando Jesus estava no barco dormindo, ele estava dormindo e não sabia o que estava acontecendo? Não, ele sabia tudo. Ele estava esperando que os discípulos tomassem uma atitude no meio daquela adversidade. Nós estamos numa adversidade e duas coisas acontecem quando estamos passando por crise ou adversidade. Uma é para nós nos conhecermos melhor a nós mesmos. Onde está a nossa fé? Afinal de contas, eu não tenho fé suficiente. Eu preciso mais fé. E é aí que nós vamos nos conhecer melhor. É na adversidade que nós vamos entender que ainda precisamos crescer mais. É nessa adversidade que nós precisamos continuar buscando o Senhor. E o número 2 é para conhecer mais de Deus. Os discípulos não se conheciam nem a eles, nem ao Senhor. Porque eles não sabiam que precisavam mais fé para passar aquela adversidade. Assim como também eles perguntaram quem é este. Ainda não conheciam a Deus como deveriam conhecer. Então, na adversidade, são duas coisas que acontecem. Que você tome vantagem desta crise para você se conhecer a você melhor, os teus limites, a tua situação, para você entender que você precisa buscar mais de Deus para ter essa fé que te leva para a frente, passando essa crise. E que você possa conhecer melhor a Deus, aquele que te ama, que se preocupa contigo, que está contigo. Essa é a diferença de ser um crente religioso e um crente que tem um relacionamento com Deus. O religioso, ele vai lá na igreja e lá ele faz o culto dele. O que tem um relacionamento com Deus, ele está com Deus. Ele vai já com Deus. E chega lá, ele adora a Deus. Então nós vamos orar agora, vamos encerrar esta palavra. E peço que você, como a Linda falou, peça a Deus com paixão que Ele acrescente a sua fé. Que Ele venha fortalecer, que você não venha estar preocupado com circunstâncias, mas que você venha depender dEle. Amém. E que você venha dizer, eu creio em nome de Jesus. Deus está presente, Deus te ama, vai te ajudar, vai Amém. prover, vai abrir portas, vai estar melhor a tua família agora, depois dessa crise, do que antes. Porque Amém. agora nós estamos mais conscientes, precisamos de Jesus. Queremos orar e abençoar a sua vida. Amém. E agradecer por esses momentos que tivemos juntos aqui, clamando Amém. e pedindo a bênção, a graça de Deus para a nossa vida. Vamos orar? Vamos agradecer. Amém. Pai, em nome de Jesus, Obrigado, Jesus. abençoamos, Obrigado, pedimos, Senhor, declaramos pela vida e tua vida em palavra, abundância Senhor. a cada um que está nos Obrigada pela tua ouvindo. promessa. Pai, ajuda-nos a passar para o outro Deus, lado. Em nome de acrescenta Jesus, a fé. abençoa a tua vida. Declaro vida e Acrescenta vida em abundância a ti e a tua família. Abençoa a tua Em igreja. nome de Jesus, obrigado por tudo que tu tens feito, por aquilo que tu Amém, estás Senhor. fazendo e por Amém, aquilo que tu Jesus. vais fazer. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Assim oramos e abençoamos a tua vida. Amém, amém, Amém. amém. Deus te Amém. abençoe. Bye, Amém. bye.